Pois bem, vamos com a nossa entrevista neste momento, ao vivo. Eu converso com o prefeito Jean Voltolini e vamos conversar com o prefeito sobre essa questão do projeto 013. Inicialmente, o bom dia do prefeito Jean. Prefeito, bom dia. Bom dia, Hércules, bom dia aos ouvintes e também aos internautas que nos acompanham. Prefeito, vamos tratar um pouco sobre essa questão do projeto 013. É um projeto que gerou uma polêmica, tanto no meio político, diante da opinião pública, aprovado pela Câmara de Vereadores. Entre vários itens, prefeito, que o projeto apresentava, tem dois que ainda são de discussões aqui na cidade. Um deles, fala-se da criação de cargos, que o senhor teria aumentado vagas para a contratação de mais pessoas na prefeitura, e um outro assunto polêmico, que é essa questão da sucumbência dos advogados do município, da prefeitura. Comenta-se que a prefeitura, a partir de agora, quando ganharia uma causa na justiça, o dinheiro iria para os advogados da prefeitura e não para o município. É isso que se fala na cidade. Por isso que eu convidei o senhor, para que o senhor possa explicar à comunidade o que é realmente esse projeto e sobre, principalmente, esses dois pontos polêmicos, criação de cargos e a sucumbência que estaria beneficiando os advogados do município. Certo, Hércules. Primeiro, é uma satisfação e agradeço o convite. Inicialmente, para entender o porquê do projeto, é preciso analisar um contexto um pouquinho maior. Na verdade, o projeto ele saiu de uma criação devido a uma necessidade. O que aconteceu? O Ministério Público propôs uma ação contra o município de Nova Trento pedindo a extinção de vários cargos, e cargos não criados pela minha administração, criados há 10 anos atrás, 12 anos atrás, cargos de 2002, 2003, 2005, na sua grande maioria. Eu digo que na minha administração, no mandato anterior, foi criado um cargo. Na verdade, eu nem estava sob administração. Mas, o que dizem esses cargos? Por que o Ministério Público pediu a extinção deles? Primeiro que muitos deles eram incompatíveis, o cargo com as atribuições, certo? E alguns realmente era a questão de não ter, inconstitucional. Então, mediante a ação proposta pelo Ministério Público, é que a gente fez o quê? Remodelou alguns cargos, ou seja, pegou o que o Ministério Público acusava de erro e a gente corrigiu. Por exemplo, diretor escolar era um dos cargos que pedia extinção. Por quê? Porque as atribuições não eram compatíveis com o cargo. Então foi criado novas atribuições e foram feitas as remodelações necessárias para que esses cargos não tivessem a sua extinção. Até porque, quer queiram ou não, ia atrapalhar muito a questão da educação no município. Então, todos os cargos da questão da educação, praticamente, nós fizemos o que? O remodelamento, mexemos nas suas atribuições. Então, não foi criado nenhum cargo nesse sentido. E posso dizer, sem dúvida nenhuma, que o que foi criado no projeto um todo foi apenas um cargo, o de assessor jurídico de gabinete. Comentava-se que seriam 10 cargos, não procede então, prefeito? É inverdade. Existe uma diferença muito entre cargos e vagas. O que foi criado foi apenas um cargo. Por exemplo, e há que se falar, a questão do coordenador de vigilância, chefe de expediente, supervisor educacional, esses cargos foram dados nova nominação. Não foi criação de cargo. Certo? A lei passou simplesmente e fez a modificação da nominação e algumas atribuições foram mexidas. Então não foi criação de cargo, é importante deixar muito claro. O que nós fizemos é a ampliação de algumas vagas. Por exemplo, chefe de serviço de saúde de 5 nós passamos para 9, ou seja, aumentamos em 4, e assessor administrativo de 7 passamos para 12. Isso nós aumentamos. Mas ao todo, entre criação de vagas, não cargos, e extinção, nós criamos 10 vagas
e extinguimos 13 vagas. Ou seja, diminuímos, reduzimos a possibilidade de contratação. Então não houve um aumento na folha de pagamento da prefeitura? Houve, prefeito? É em verdade, até porque teria que fazer a contratação se fosse feito criação, nós teríamos que fazer a contratação posterior. Então, assim, ó, a questão de dizer que nós criamos várias vagas, criamos. Agora, extinguimos muito mais do que criamos. Então, isso tem que ser botado na ponta do lápis. O que é verdade é que algumas vagas, por exemplo, o chefe de serviço de saúde, é que a gente deu a possibilidade e tirou, né, de ter a necessidade de ser um efetivo para ocupar a vaga. Aí nós tiramos, certo? Mas isso não tem nada a ver com criar novos cargos. É muito diferente. O que está sendo passado para a população é uma inverdade. Então, assim, ao todo, posso dizer que o projeto foi bom, e essa questão de extinção e nomeação e reestruturação não foi por vontade, mas sim por uma necessidade e uma ação movida pelo Ministério Público. Dentre os quais ele pede a extinção dos 2 assessores jurídicos. A prefeitura não pode ficar sem advogado. Então nós criamos, simplesmente extinguimos os 2 assessores jurídicos e criamos, daí o motivo, o cargo de assessor jurídico de gabinete. E passamos um dos advogados, que nós vamos fazer, é passar para procurador. Ou seja, ele também não pode advogar fora da prefeitura. Porque chegou até a se comentar, prefeito, que a prefeitura já tem 2 advogados, e aí o prefeito estaria criando um cargo, assessor jurídico do gabinete, para a contratação de mais um advogado. É isso? Em vez de 2, seriam 3 advogados. Isso também não procede. Então, não tem procedência, até porque já existia antes da ação e antes do projeto, 2 cargos de assessor jurídico e um procurador. Cargos criados e existentes. E nós, na verdade, só temos ocupados os 2 de assessor jurídico. Ou seja, se eu quisesse contratar, eu poderia ter contratado sem criar lei, sem fazer nada. Eu já tenho ele disponível. O que eu fiz? Eu extingui 2 vagas, os cargos de assessor jurídico, e criei um para ocupar o procurador e o assessor jurídico de gabinete. Ou seja, nós vamos continuar com 2 advogados, só que com a possibilidade agora somente de ter 2 advogados, e antes eu teria a possibilidade de ter 3. Hoje eu só tenho 2. E o próximo prefeito, se não fizer uma lei criando novas vagas, só vai ter 2 advogados. E é engraçado, o que me chama a atenção é que na época que a oposição governava, além de 2 advogados, ainda tinha mais 3 contratados. Na época do PMDB? Na época que o PMDB era governo, tinham 2 advogados dentro da prefeitura e mais 3 contratados. Então, assim, tinham 5 advogados. E mesmo assim diziam que não davam conta. Então, assim, não é querer falar de oposição, mas aí o que me estranha é dizer que quando a gente cria a lei da questão da sucumbência, eles são totalmente contra e dizem que os advogados vão ficar milionários. Isso também é uma inverdade. E aí é o ponto mais, digamos assim, polêmico, correto? Prefeito, vamos então agora sobre essa questão da sucumbência. Então, para a gente encerrar o assunto das vagas, a prefeitura, o senhor não criou mais cargos, não criou mais oportunidades para contratar mais funcionários. Porque, na verdade, então, para a gente terminar esse assunto, o senhor diminuiu algumas vagas e criou menos do que já existia, é isso? A questão não criou. Sim. Nós criamos, mas extinguimos muito mais do que criamos. Certo. Isso é uma realidade. Então, o que nós podemos dizer? Mesmo se eu quisesse fazer um projeto e mandar para a Câmara criando 200 novas vagas para a Prefeitura, existe uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, e é o que o prefeito tem que seguir. Ele não tem outra alternativa se não seguir. E dos municípios aqui, eu vejo que em Nova Trento é um dos que mais segue corretamente essa questão da Lei da Responsabilidade Fiscal. Então, mesmo que o prefeito queira botar 200 pessoas novas dentro da Prefeitura, ele não tem como. Existe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, em verdade, até digamos assim, eu não sei se é por inocência, por desconhecimento à legislação atual,
ou por querer fazer polêmica com a população para dizer que vai entupir a prefeitura. Por quê? Porque existe a lei de responsabilidade fiscal que o prefeito não pode deixar de seguir. Né? Ok. Prefeito, então, vamos agora a essa questão da sucumbência dos advogados. Okay. Então vamos lá. O projeto foi aprovado. Comenta-se na cidade o seguinte: antes da aprovação desse projeto, se a prefeitura ganhasse alguma causa na justiça, o dinheiro viria para a prefeitura. Ok? O que fala-se agora na cidade, até no meio da político, da oposição, e até ouvindo muitas vezes a comunidade, que agora, quando a prefeitura ganhar alguma causa na justiça, o dinheiro não viria mais para a prefeitura, e sim iria para o bolso dos advogados da prefeitura. Para a gente ser bem claro aqui, prefeito, gostaria que o senhor explicasse a questão da sucumbência desse projeto. A prefeitura ganha uma causa, o dinheiro vai para os advogados ou fica no município? Mentira, o dinheiro não vai para os advogados. Existe uma questão assim, primeiro é necessário ter um conhecimento jurídico sobre as ações existentes. Quando se perde ou quando alguém entra contra uma pessoa e ganha, por exemplo, você está me devendo 20 mil, certo. A justiça vai determinar que você pague os 20 mil reais pro município ou para a pessoa. Isso ninguém tira. O que é devido do município, jamais alguém pode retirar um centavo. Agora, o que existe? Olha, você está condenado a pagar 20 mil reais para o município, mais 10% de sucumbência dos honorários advocatícios. Isso é posto nas ações. O valor da ação, mais honorários advocatícios, mais custas processuais. Ou seja, se o cara perder a ação, além dele ter que pagar o dinheiro devido, o valor devido, 10%, mais 10%. Não é que 10% daquele valor vai para o advogado, é mentira. O que acontece, Hércules? Por exemplo, nós temos aí diversas ações ao todo, né? E eu vou te falar que o que a oposição levantou é que tem um processo contra a Celesc. E contra a Caixa também, é isso? Não, é contra a Celesc. Celesc. De 600 mil reais. Olha, esse processo, ele começou em 2012 e foi levantado e visto que a Celesc devia para o município, exatamente o doutor Fabiano é que descobriu essa dívida junto ao setor tributário, levantou, fizeram a cobrança, notificação, a Celesc não pagou e eles moveram a ação. O doutor Fabiano é que moveu a ação. Então, essa dívida já veio por descoberta e competência dele. E, pois bem, eu fiquei 8 anos como vereador, 4 como prefeito, estou no final do quinto ano. Ou seja, eu estou ali, digamos, 13 anos de governo, de vida pública, e tenho conhecimento de uma ação nesse porte em 13 anos de vida pública. 500 mil reais foi a ação. Com os honorários, e aí com a correção, foi determinado aproximadamente 500 mil reais. Com a correção, correção monetária e as custas processuais, 550. Com 10% de honorários advocatícios, aproximadamente 600 mil reais. Dá 602 e uns quebradinhos. 10%, que seria da ação principal, porque ninguém tira o dinheiro do município, 10%, ou seja, 50 mil aproximadamente seria para os advogados. Veja, em 13 anos, 50 mil, pelo projeto aprovado junto com a emenda do vereador Quaiato, 70% desses 50 mil seriam para os advogados, 10% para a questão dos assessores de gabinete, os assessores que estão dentro da Procuradoria. 20% seria para um fundo aos quais vai ser regido por lei, por decreto, possivelmente, que a gente faça o quê? 50% desse valor vá para aparelhamento, né, da questão da Procuradoria, e 50% para pagamento de possíveis ações contra o município.
ok? Então vai ter um fundo para pagamento de ações contra o município. E 70% para os advogados seria em torno de 35 mil. 35 mil dividindo por 2, que são 2 advogados, dá R$ 17.500. Em 13 anos de vida pública, o município pagaria 17... Pagaria não, minto, estou errado aqui, equivocado. O município não pagaria a parte que perdeu a ação e que vai pagar para o advogado. E R$ 17.500, sendo que ele pode ganhar até o teto do prefeito no mês, ele vai ganhar 3 meses e meio de salário cheio. Em 13 anos, trabalhando na vida pública, eu tenho conhecimento dessa ação. Quando se fala em servidor público, o que vem à mente da pessoa? O servidor trabalha, é trabalhador ou não? Fala para mim e responde. Segundo a opinião pública, na sua grande maioria, não trabalha, que a gente sabe que não é uma verdade isso, né? Sim, então assim, o que a maioria pensa? Que o servidor público não trabalha, que é isso, que é aquilo, que deveria ganhar mais e, enfim, eu não vou entrar aqui em polêmica porque não é com relação a isso que nós queremos. Mas o que acontece? Eu só quis tirar um pouquinho da iniciativa privada e aplicar para o poder público. O que é? A questão de produtividade, né? Porque no setor público todo mundo tem que ganhar igual e todo mundo tem que trabalhar igual. E a gente sabe que fisicamente e psicologicamente ninguém é igual a ninguém. Tem aquele que produz mais, tem aquele que trabalha horas mais numa iniciativa privada e é por isso que ele é melhor remunerado. Por trabalhar mais ou por produzir mais, ou por assumir cargos de responsabilidades ao qual ele logicamente tem que ganhar mais. Então o que acontece? Nós tiramos do setor privado e botamos no setor público, que é o quê? A possibilidade dele ganhar por produtividade. Né? Nós temos aí executivos fiscais nas ordens de R$3.800.000 para recuperar. 540 processos nós temos hoje em andamento no município. 80% praticamente são executivos fiscais. Executivo fiscal o que é? Por exemplo, o cidadão não paga o IPTU. Ele não tem condições, ele não paga. Então, um ano depois ele recebe uma notificação. Aí sai o refins para pagar sem juros, sem multa praticamente e parcelado em 24 anos. Mesmo assim o cara não paga, porque não tem condições. O que é feito? Movida ação. Essas ações que representam 80%, na sua grande 80% das ações existentes, na sua grande maioria, o que acontece? O cara chega lá, é intimado pelo juiz, ele vai lá, tem advogado? Não tenho, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar o IPTU, eu vou pagar advogado como? Assessoria jurídica, então a questão da assessoria dele é dativa, gratuita, ou seja, o advogado não vai ganhar sucumbência sobre isso. Porque provavelmente ele vai ser condenado, ele vai ter que pagar, ele vai fazer um acordo mediante um juiz e vai pagar um município. Não vai nada para o advogado. E 80% representa das ações movidas na prefeitura. Só que se nós temos 2 advogados e nós não damos conta da demanda, a demanda é muito grande e o que a gente faz? Estimula um pouquinho para trabalhar muito mais, porque é verdade que trabalha 8 horas. O doutor Fabiano trabalha 12, 13 horas por dia. E aí sim, dá o estímulo para que ele continue trabalhando e aí faça os executivos fiscais aumentar a renda da prefeitura. Esse é o objetivo do projeto, aumentar a renda da prefeitura. Ou seja, ou cobrar, na verdade, assim, não é que a gente quer arrecadar mais, mas é fazer com que o mal pagador realmente pague, quite. Ou o que você, como um bom pagador, faria? Não gostaria que a prefeitura cobrasse quem não paga? Não é justo um bom pagador sofrer pelo mal pagador. A gente não está falando em aumentar imposto, a gente está falando em cobrar o que é devido. Né? E isso, eu pego aí o governador Celso Ramos, que é onde a gente deu uma analisada, lá tem 38 milhões de executivos fiscais para ser cobrado e não se dá conta de cobrar. Então foi criada a lei exatamente por isso, para poder dar conta da demanda e a gente poder ter a produtividade e fazer com que o mal pagador comece a pagar. Então, assim, não é nenhuma coisa cabeluda, infelizmente a oposição
não tem conhecimento total da lei, ou se tem conhecimento não quer dar o braço a torcer, porque na época tinham 5 advogados e ainda achavam pouco, nós com 2 advogados damos conta da demanda, e aí sobra um pouco, e é verdade que falta a questão do executivo fiscal, que a gente vai apurar e melhorar essa questão da situação da cobrança dos executivos. Então, dizer que a prefeitura só tem a ganhar com esse projeto, não perder, e eu posso provar para vocês, daqui a um ano nós vamos voltar a conversar aqui. E aí nós vamos ver se valeu a pena ou não fazer o projeto. Então, para encerrar esse assunto da sucumbência, os advogados não ficarão com todo o valor, vamos dizer assim, de um processo. Vão sim ter um estímulo, mas não como está se comentando que o dinheiro viria praticamente 100% para os advogados. Na verdade, não é que eles vão ficar com 10%, eles não vão ficar com 10%. É errado pensar nisso. Todo o valor integral da ação, da dívida principal, fica com o município. Quem perdeu a ação, além da dívida principal, vai pagar 10% a mais para o advogado. Também é bom para o município no sentido de que, por exemplo, alguém sofre um acidente lá, bota ação na prefeitura, vai cobrar da prefeitura, a prefeitura paga, se tu perder tu não vai pagar nada mesmo. Opa, peraí, agora é o seguinte, quer mover a ação? Mova. Se perder, vai pagar 10%. É diferente, ou seja, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de entrar com uma ação contra a prefeitura, e também tem a questão assim, resguardar o que é público, né? Então assim, vai entrar se tiver realmente a razão. Entrar para perder tempo, gerar demanda para a prefeitura, a pessoa não vai entrar para pagar 10%. Prefeito, já estou em cima do horário, obrigado por ter aceito o nosso convite para trazer também a posição do governo municipal em relação a esse projeto. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Hércules, obrigado aos ouvintes e a vocês aí que estão nos assistindo. Espero que a gente tenha esclarecido esse tipo de projeto, que o que falam na rua é uma coisa cabeluda, absurda, e a gente tem um conhecimento técnico, tem informação nisso, e eu não inventei a roda, eu simplesmente copiei a roda por ser uma roda bem utilizável e de bom ao interesse público. Muito obrigado a todos. Obrigado. Esse é o prefeito Jean Voltolini, prefeito aqui do município de Nova Trento, que aceitou o nosso convite para explicar sobre essa questão do projeto 03, que foi aprovado recentemente na Câmara de Vereadores.